Bom, agora a gente entra no assunto que está tomando o noticiário desde ontem à noite. Na noite de ontem, quarta-feira, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tornou públicas as ordens de censura impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a perfis brasileiros no X e em outras redes sociais. Na noite dessa quarta-feira, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tornou públicas as ordens de censura impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a perfis brasileiros no X e em outras redes sociais. Nomeado de o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio do governo Biden, caso Brasil, o documento de 541 páginas revela que ao menos 300 pessoas foram perseguidas por meio de decisões do ministro. O relatório foi produzido a partir dos registros enviados pela X-Corp ao Comitê da Câmara Norte-Americana. Em um dos trechos, o documento aponta que estes registros revelam, abre aspas, que pelo menos desde 2022, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, no qual Moraes atua como juiz, e o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, liderado por Moraes, ordenaram que a X-Corp suspendesse ou removesse quase 150 contas na popular plataforma de rede social, fecha aspas. O parecer destaca ainda que as exigências foram direcionadas especificamente aos críticos do atual governo, em especial a integrantes conservadores do Legislativo Federal, e mostra também os principais alvos do ministro. Entre eles está Jair Bolsonaro. O documento afirma que o TSE censurou o ex-presidente semanas depois das eleições de 2022 por considerar Bolsonaro culpado de praticar propaganda irregular no X por meio de mensagens que eram supostamente falsas ou estavam fora do contexto. Outro nome mencionado no relatório do comitê é o de Bruno Ayub Monteiro, Monark. Segundo o texto, o comunicador foi censurado pelo ministro Alexandre de Moraes por criticar justamente, abre aspas, a censura a brasileiros, fecha aspas. Um dos argumentos utilizados por Moraes para fundamentar sua decisão foi a realização de uma entrevista feita pelo influenciador com o deputado Felipe Barros, em que supostamente são propagadas, aspas para o ministro do Supremo, notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais, fecha aspas. Na decisão, Moraes afirma que Monark pode ter atuado como instigador dos atos do 8 de janeiro por meio das redes sociais. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito. Olha como eu tô preocupado. Elon Musk acabou de triplicar a aposta. É o que todo mundo está falando, quem se liga de alguma forma em política nesse momento. E disse o seguinte, agora há pouco, já vamos mostrar o post que ele fez há minutos, que o X, o Twitter, publicará tudo o que o ministro Alexandre de Moraes exigiu durante o período eleitoral 2022 e de como essas violações violam as leis do Brasil. E ainda fechou. Esse juiz traiu descaradamente, e quem disse isso foi o Elon Musk, tá? Estou só sendo um transmissor da informação. Traiu a Constituição e o povo do Brasil. E aí Musk vai além. Diz que deveria renunciar ou sofrer impeachment. Será que é isso mesmo? É o que estão publicando nas redes sociais. Antes de falar aí do post do Nicolas, então, primeiro, está fixado no perfil do Elon Musk esse vídeo aqui. Está bombando. É um vídeo que relacionado ao jornalista Michael Schellenberger, ele que divulgou ali os arquivos do Twitter, e que expôs todo o problema nacional. E aí ele coloca o seguinte no vídeo e também no texto, e Elon Musk fixou no seu perfil no Twitter essa informação. O Brasil está à beira do quê? Bem, estou reportando a vocês do Brasil, onde uma série dramática de eventos está em andamento.
E ele fala então dos arquivos. Tudo isso foi publicado no dia 6 de abril, neste sábado, às 17 horas e 52 minutos, fim de tarde do horário do leste dos Estados Unidos. Então, para quem está assistindo no domingo, foi ontem, no sábado. E ele diz que a Corporação X, anteriormente conhecida como Twitter, anunciou que o tribunal brasileiro a forçou a bloquear certas contas populares no Brasil. E aí, logo em seguida, então, menos de uma hora depois, o proprietário do X, Elon Musk, anunciou que X iria desafiar a ordem do tribunal e levantar todas as restrições, liberar. E parece que já tem canais sendo liberados, né? Um deles seria o Terça Livre, não tenho certeza agora, mas é a informação que estou vendo aí, né? Como resultado, disse Musk, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro, disse Elon Musk. Isso aí você já deve ter visto, né? E aí o alerta do jornal do Michael Schellenberger diz o seguinte, publicou neste fim de tarde de sábado: a qualquer momento o STF poderá bloquear todo o acesso ao X Twitter para o povo brasileiro. Então é aguardar. Só aguardar para ver o que vai acontecer nas próximas horas. Não é exagero dizer que o Brasil agora, ele diz, nesse título, que o Brasil está à beira da ditadura nas mãos de um ministro totalitário do STF, chamado, ele cita, o senhor Alexandre de Moraes. Grupo Meta está sob ameaça no Brasil. Já imaginou? Você sem Instagram, Facebook, sem o WhatsApp. Isso pode ser realidade e ela pode estar mais próxima do que você imagina. Presta atenção nisso aqui, porque após a fala do CEO do Grupo Meta, o Zuckerberg, ele falou que iria mudar a política de moderação de conteúdo das plataformas, que iria acabar com aquela questão de verificadores de fatos, enfim, não iria cercear as pessoas e queria voltar a ser como era antes, onde todo mundo tinha liberdade para poder falar, dentre outras situações. Acontece que aqui no Brasil, na democracia brasileira, democracia do Lula, do Moraes, dessa turma toda, essa fala pegou muito mal. Como assim? Não vai ter moderação de conteúdo? Inclusive, o CEO do Grupo Meta falou em tribunais secretos que querem cercear a liberdade em alguns países aí, países da América Latina. Brasil está entre eles. Existem esses tribunais secretos que querem cercear a liberdade da população, que manda retirar conteúdo de forma sigilosa. Isso aí quem falou foi o CEO do Grupo Meta, o CEO do maior grupo aí das Big Techs, né? O maior de todos, inclusive, aqui no Brasil. E aí isso aí pegou muito mal. Pegou muito mal, principalmente com a esquerda, com o Lula e com o Alexandre de Moraes. E se você pesquisar aí o que está acontecendo, você vai assustar. Você vai ver aí que a AGU, a Advocacia Geral da União, já falou que aqui no Brasil não é terra sem lei e que a AGU não ficará de braços cruzados. Você vai ver aí fala do ministro Alexandre de Moraes também, aonde ele vai mais ou menos nesse mesmo sentido. Você vai ver aí o Lula convocando reunião extraordinária para tratar sobre esse assunto. Como assim? Grupo Meta não vai ter moderação de conteúdo? Liberdade de expressão? Agora as pessoas, os usuários é que vão dizer se o conteúdo é bom ou não. Tá errado isso aí, né? É desesperador. Agora, o avanço maior vem em relação ao Ministério Público Federal. O MPF deu um prazo de 30 dias para a Meta explicar se essas mudanças aí em checagem, em moderação de conteúdo, como que elas vão funcionar no Brasil. Deu um prazo de 30 dias. Vai vir a resposta, provavelmente. Eles vão falar como que deve funcionar. E aí, vão suspender o Grupo Meta aqui no Brasil? Porque o Alexandre de Moraes, inclusive, falou o quê? Palavras dele. Aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, só vão funcionar se respeitarem a legislação brasileira. A legislação brasileira que ele e o STF interpreta cada dia de um jeito, né? Cada dia a legislação brasileira é interpretada de uma forma. Então vai ter que respeitar o quê? A legislação STF brasileira? A legislação Alexandre de Moraes? E aí? Vão responder? Vão falar como que vai funcionar aí essa checagem, essa moderação de conteúdo, essa questão aí de verificadores de fatos? Ou seja, não vão bloquear conteúdo, né? Cada um responde aí pelo que fala e pelo que faz nas redes sociais. Não vai ter essa de tribunal querer retirar o conteúdo do ar. O Zuckerberg aí se junta a Elon Musk, que agora vai ser membro do governo americano. E aí, se a resposta não for satisfatória, vão bloquear o Grupo Meta aqui no Brasil?
É isso que vai acontecer? E aí já imaginou você sem o WhatsApp, você sem Instagram, você sem as redes do Grupo Meta, que eu quero até evitar de ficar falando aqui, porque senão vai ficar parecendo propaganda, mas enfim, são as mais utilizadas aqui no Brasil. Eles vão bloquear essas plataformas